Pessoal, eu estou acompanhando horrorizado como o governo Lula está escolhendo caminhos que vão levar o Brasil ao caos econômico, ao caos social e ao caos moral. Eu vou falar agora para vocês 10 erros graves que me revoltaram, embora existam muitos mais, e que foram praticados em menos de 30 dias de governo. Primeiro erro, o BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia em países vizinhos. Isso já aconteceu antes, e só Venezuela e Cuba nos deram um calote de mais de 3,5 bilhões de reais. Quem enriqueceu com isso foi a Odebrecht, que devolvia parte do dinheiro como propina para o PT e para os governos estrangeiros aliados. E o dinheiro vai para lá em prejuízo do nosso país, cheio de obras urgentes por fazer. Segundo erro, Lula e sua equipe falaram que a responsabilidade fiscal é uma bobeira, ou seja, o país vai gastar mais do que arrecada, e eles já estão fazendo isso. E esse filme não termina bem. Endividamento, inflação galopante, juros altos, desemprego, diminuição de renda são algumas cenas clássicas que se repetem nos países que seguem esse script, esse caminho. Mais do que financiar a Argentina, Lula quer ser uma Argentina falida. Por isso a Bolsa de Valores caiu e o mercado está com medo de investir no Brasil. Terceiro erro, Lula atacou a independência do Banco Central, chamou ela de uma bobagem, mas na verdade falar isso é que é uma bobagem. Até mesmo o presidente do Banco Central do governo anterior de Lula, o Henrique Meirelles, disse que atacar essa independência, só atacar já geraria juros altos e inflação. Isso porque em vários países do mundo o Banco Central é independente justamente para garantir que tome decisões técnicas e não político-partidárias e que assegure a estabilidade econômica e a prosperidade do país. Quarto erro, Lula e Haddad afirmaram que Brasil e Argentina trabalham para ter uma moeda em comum. Haddad, aliás, é o primeiro-ministro da Economia que não sabe nem o que é CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e Lula sabe menos ainda sobre economia. A Argentina vive um caos econômico há mais de 2 décadas e teve inflação de 95% só no último ano. Ao que parece, o PT quer abrir os braços do Brasil para dar um abraço dos afogados na Argentina, o que vai nos afogar juntos. Quinto erro. O PT preencheu boa parte dos cargos do Ministério da Justiça com advogados alinhados à visão garantista e de desencarceramento, tirar a gente da cadeia. É uma visão contrária, por exemplo, à redução da maioridade penal, que é defendida por mais de 90%, tanto de quem votou em Bolsonaro como de quem votou em Lula. Dentre as diretrizes ideológicas do PT estão ainda a desmilitarização das polícias, a restrição do acesso às armas de fogo e um menor rigor no combate às drogas. Na segurança pública, o governo está preparando uma receita de impunidade, algo de que Lula entende muito bem. Sexto erro, a incompetência na gestão do 8 de janeiro e na segurança. Embora avisados pelo sistema de inteligência sobre os riscos, eles deixaram de adotar medidas eficientes para impedir a depredação do patrimônio físico e cultural dos brasileiros. Some-se que o governo está aparelhando os órgãos de persecução criminal de modo contrário ao discurso petista de que seus governos jamais interfeririam nas investigações. Um exemplo disso é a transferência do COAF, um órgão que colhe informações que embasam investigações de lavagem de dinheiro, para o Ministério da Fazenda, onde esse órgão, o COAF, agora vai ficar sujeito à interferência político-partidária do Haddad. Sétimo erro, a busca na mudança das leis das estatais, que foi uma lei criada em 2016 em reação à corrupção da Petrobras. O governo agora quer esvaziar mecanismos que objetivam impedir o loteamento político-partidário dessas estatais. Eles querem derrubar barreiras que objetivam impedir que as estatais sejam saqueadas. Nós estamos falando de mais de 1.000 cargos das estatais que vão ser preenchidos e podem ser preenchidos por políticos, em vez de pessoas com currículo, com conhecimento e com experiência na área. Oitavo erro, Lula se cercou de investigados e condenados e afasta aqueles que defendem o combate à corrupção. Só a equipe de transição tinha 67 investigados e condenados. Dentre seus 37 ministros, mais de metade dos ministros de Lula foi investigado. É o caso do Valdez Góes, que foi condenado pelo STJ por improbidade administrativa e agora é ministro. Enquanto isso, profissionais de respeito, como a médica referência mundial em vacinação, a Ana Calume, ela foi desconvidada para o Ministério da Saúde por apoiar a Operação Lava Jato. É a mais pura inversão de valores, gente. Lula demonstra ainda que ele não quer pacificar o país, ao contrário do que ele prometeu. Ele foi eleito com pouco mais de metade dos votos, mas ele ataca com frequência aqueles que não votaram nele e os seus valores. Ele atacou o agro no dia 8 de janeiro. Ele atacou os defensores da vida, retirando o Brasil do Acordo Internacional contra o Aborto. Ele atacou os empresários, dizendo que eles não trabalham. Ele atacou e segue perseguindo as autoridades da Lava Jato. Isso desune o país. Isso mostra que Lula quer governar só para um lado do Brasil, ignorando e desmerecendo pautas de milhões de brasileiros. Décimo erro. Lula criou uma espécie de Ministério da Verdade, uma procuradoria de defesa da democracia, a fim de supostamente combater as fake news. Além disso, ele criou uma secretaria de políticas, ou seriam polícias, talvez, digitais, contra supostamente a desinformação e o discurso de ódio. Contudo, esse órgão tem um grande potencial de ser usado para a perseguição política dos críticos do governo. Lula não explicou que critérios que ele vai usar para definir o que é uma informação válida e o que é uma fake news. Recentemente, por exemplo, vejam que uma página oficial do governo chamou o impeachment de 2016 de golpe, o impeachment da ex-presidente Dilma. Isso afronta as instituições brasileiras porque foi um processo regular, nada de golpe. E quem discordar agora vai ser perseguido por esse Ministério da Verdade petista? E há então de quem ousar defender que Mensalão e Lava Jato foram grandes esquemas de corrupção comandados pelo PT. Gente, isso é um absurdo. O Estado jamais deve ter o poder de impor a sua narrativa e de condenar as vozes discordantes. Infelizmente, há muitos outros erros.
Mudanças no marco do saneamento preocupam, abandonou-se a política de privatizações, o prometido reajuste da tabela do imposto de renda não foi cumprido, os cofres públicos foram drenados em mais de 200 mil reais para custear, sem licitação, o hotel onde estão morando Lula e Janja. Houve ainda a nomeação de um ministro para uma pasta em que ele tem um conflito de interesses. E muito mais. A julgar pelos erros graves que foram cometidos em menos de 30 dias no poder, essa segunda versão do governo Lula promete ser uma tragédia. Eu vou trabalhar para reverter tudo o que for possível no Congresso, mas é preciso que o governo, que as instituições e que os brasileiros despertem para que a gente não viva mais aquele pesadelo moral e econômico petista que a gente já viveu uma vez no passado. E o que preocupa é que, mesmo com todo esse estrago feito em menos de 30 dias, o pesadelo mal começou.